Meu genro e a família dele ficaram loucos quando souberam que a minha filha estava grávida de uma menina. Expulsaram-na de casa, chamando-a de mulher inútil. Eu recebia e cuidei dela. 3 anos depois, a família do ex-marido bateu à porta e ficaram paralisados ao ver a criança. Fico feliz que esteja aqui. Se está a ver este vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal e diga-me nos comentários de onde está a ouvir a minha história de vingança. Quero saber até onde chegou. Numa tarde de sábado, sob uma chuva de fim de verão. O ar úmido e fresco cobria todo o pequeno bairro. Eu estava na minha cozinha apertada, com as mãos cheias de massa, a moldar com destreza umas bolinhas de pão doce, redondas e perfumadas, a especialidade da Dona Celeste Santos. Do quarto, ouvia as risadas claras dos meus 2 netos, que viam desenhos animados, certamente o do ursinho de peluche de que tanto gostavam. Então, a campainha tocou. 2 toques firmes, impacientes, como se a pessoa lá fora não estivesse habituada a esperar. Parei com os dedos ainda cobertos de massa, imóvel por um instante. O coração começou a bater mais rápido. Um mau pressentimento instalou-se em mim. Limpei as mãos no avental velho e gasto e caminhei até a porta com os pés pesados, como se já soubesse o que me esperava. Abri a porta debaixo do beiral. Um Mercedes preto e reluzente estava estacionado mesmo em frente ao portão. Um luxo que neste bairro, perto de Setúbal, nunca se tinha visto. À minha frente estava Júlio, o meu ex-genro, a pessoa que menos queria voltar a ver. Usava um fato caro, embora um pouco amarrotado. O cabelo úmido colado pela chuva e umas gotas a escorregar pelas suas bochechas encovadas davam-lhe um ar muito diferente do homem elegante que tinha sido. Os seus olhos estavam baixos, incapazes de me encarar de frente. Ao seu lado estavam os pais, o Sr. Tomás e a Dona Teresa Pereira. O Sr. Tomás mantinha-se ereto, de ombros largos e rosto severo, como quem está habituado a dar ordens. A Dona Teresa, como sempre, exibia um sorriso ensaiado com os lábios pintados de vermelho intenso, mas com um olhar gélido. Nas mãos, segurava um grande cesto embrulhado em celofane brilhante, cheio de garrafas de vinho do Douro Caro e frutas exóticas. «Boa tarde, Senhora Santos», disse com voz melosa. «Chove tanto que, ao passarmos por aqui, quisemos aproveitar para a cumprimentar». Estendeu o cesto na minha direção, como se fosse uma oferenda de reconciliação, uma tentativa de comprar a minha boa vontade. «Sentimos muita falta do menino», continuou, alongando as palavras com dramatismo. «Os filhos precisam de uma família completa. Não lhe parece?» As suas palavras foram como uma faca afiada e fria, embora envolta em mel. Olhei para o cesto e depois para os seus olhos. Senti um nó no peito. Sabia que não tinham vindo por afeto. Não aceitei o cesto. Recuei um passo, abri mais a porta e mantive uma expressão serena, embora por dentro tudo tremesse. «Entrem, por favor. Está a chover lá fora», disse com um tom neutro, como se estivesse a receber meros visitantes. Entraram e o som dos seus passos ecoou sobre o soalho de madeira velha. Os seus olhares percorreram a pequena sala onde os brinquedos das crianças estavam espalhados pelas cadeiras e pelo chão. Pude notar o julgamento nos olhos da Dona Teresa, a comparar a minha casa simples com a sua mansão ostentosa. O Sr. Tomás sentou-se no sofá, rígido, sem relaxar um instante. Júlio permaneceu de pé, com o olhar fixo no chão, como se quisesse desaparecer. Fui à cozinha e servi 3 chávenas de chá de camomila. Coloquei-as sobre a mesa, tentando que o tremor nas minhas mãos não se notasse. A Dona Teresa retomou o seu papel com voz doce, mas calculada. Sabemos que cometemos erros, mas nestes 3 anos não tivemos uma noite de descanso. Só queremos compensar o nosso neto, proferiu Neto com uma ênfase intencional, como uma flecha direta ao coração. Eu sabia que tinham ouvido os rumores, que já sabiam do Martim, mas não conheciam toda a verdade. E eu não pensava permitir que conseguissem o que queriam tão facilmente. Sorri levemente, um sorriso sem calor algum, apenas para esconder o desprezo que crescia dentro de mim. Sem responder àquela mulher, virei-me e entrei pela casa, chamando alto o suficiente para que Andréia, a minha filha, me ouvisse. «Andréia, traz a menina para cumprimentar os teus avós». Na minha voz havia uma firmeza que eu não sabia que tinha, como se estivesse a preparar-me para uma batalha.
Do quarto interior ouviram-se uns ruídos e depois a porta do quarto abriu-se. Andréia saiu com o rosto sereno, mas decidido, como alguém que passou por demasiada dor para continuar a sentir medo. Nos braços levava Alice, a minha neta, vestida com um pijama cor-de-rosa com desenhos de coelhinhos. O seu cabelo loiro escuro, ligeiramente encaracolado, era igual ao de Júlio, mas os seus olhos pretos brilhantes tinham-os herdado da mãe. Alice bocejou, abraçando-se ao pescoço de Andréia, sem ter ideia da tensão que enchia a sala. Os 3 membros da família Pereira ficaram petrificados. O sorriso de Teresa congelou no seu rosto, como se tivesse acabado de levar uma bofetada. Júlio levantou a cabeça de repente, com os olhos muito abertos e os lábios a tremer, sem conseguir articular palavra. Tomás, sempre tão sereno, também não conseguiu disfarçar o seu desconcerto. A sua voz soou quebrada, como se não acreditasse no que via. "Quê? O que é que isto significa? É uma menina!" Fiquei ali, em silêncio, a olhá-los diretamente nos olhos. Deixei-os afundar nas suas próprias conjecturas. 3 anos antes, no dia em que Andréia vestiu aquele vestido de noiva branco como a neve, acreditei que a vida da minha filha tinha finalmente encontrado um porto seguro. Estava ali, no esplêndido jardim dos Pereira, perto da Foz do Douro, onde as luzes amarelas penduradas nas árvores brilhavam como num sonho. Rosas brancas e orquídeas adornavam o local. A sua fragrância doce pairava no ar. Peguei na mão da minha filha e guiei-a pelo caminho de gravilha branca até ao altar, no lugar do seu pai já falecido. O vestido de Andréia roçava suavemente o chão com uma cauda longa e elegante como uma nuvem. Ela olhou para mim com os olhos a brilhar de felicidade. Ao entregá-la a Júlio, sussurrei com a voz embargada pela emoção. "Sejam muito felizes os 2. Júlio, com o seu fato preto impecável, olhou para mim com sinceridade e acenou com a cabeça com firmeza, como se estivesse a fazer um juramento. Eu acreditei nele. Acreditei que ele protegeria a minha filha como o meu marido me tinha protegido em vida. Nos primeiros meses após o casamento, tudo parecia perfeito. Todos os fins de semana, Júlio conduzia o seu carro reluzente e trazia Andréia para me visitar. Trazia sacos cheios de presentes, pastéis de uma pastelaria famosa, frutas frescas e até, uma vez, uma garrafa de vinho que disse ser especial de França. Ria, falava com entusiasmo. Contava sobre os negócios da sua família e as viagens que fazia com Andréia a sítios com que eu só podia sonhar. "Não se preocupe, mãe. A Andréia agora é a minha princesa", costumava dizer com orgulho na voz. Eu olhava para a minha filha e via-a sorrir, radiante, com as bochechas rosadas. Pensei que a vida finalmente lhe sorria, a compensar os anos difíceis naquela casinha, onde só estávamos as 2, a apoiarmos-nos mutuamente após a morte do pai. Às vezes, Andréia falava-me da sua sogra, Teresa, com alguma cautela. "A minha sogra é exigente, mas não é má, mãe", dizia com suavidade, a tentar tranquilizar-me. "Só insiste muito que tenho de dar a esta família um filho varão para continuar a linhagem." Senti um arrepio, mas quis pensar que era apenas um costume de gente rica, daquelas pessoas que querem que tudo seja perfeito segundo as suas regras. Tentei afastar a inquietação, convencer-me de que Andréia seria amada naquela casa como eu sempre a tinha amado. Um dia, Andréia anunciou que estava grávida. Lembro-me perfeitamente desse momento. Estava sentada no alpendre a beber uma chávena de chá de camomila. O telefone tocou e ouvi a voz emocionada de Júlio. "Mãe, a Andréia está grávida. Vamos ter um bebê." Senti os meus olhos encherem-se de lágrimas, não de tristeza, mas de felicidade. Imaginei o momento de ter o meu neto nos braços, de ouvir as risadas de uma criança a encher esta casa. A família Pereira organizou uma festa para celebrar e convidaram-me. A mansão estava iluminada. Os empregados iam e vinham sem parar, e sobre a mesa havia pratos que nunca tinha visto na minha vida. A dona Teresa levantou a sua taça de vinho, sorriu com orgulho e declarou: "Este será o orgulho da família Pereira." Sentei-me ali, a sentir-me deslocada entre tanto luxo, mas com o coração quente. No entanto, essa felicidade não durou muito. Uma tarde, enquanto varria o pátio, o telefone tocou novamente. Era Andréia. A sua voz tremia, muito diferente da alegre de sempre. "Mãe", disse com um fio de voz, prestes a partir-se. "Acabei de sair da ecografia. O médico..."
O médico disse que é uma menina. Não consegui responder. Só se ouviu um longo silêncio do outro lado, seguido pelo som de um copo a partir-se. Depois, a voz aguda e cruel de Teresa trovejou, sem saber que eu estava no ouvir. Uma menina? Que inútil! Os Pereira não precisam de uma boca inútil como essa. Aquela palavra, inútil, foi como uma facada direta no peito. Chamei por Andréia, mas a chamada foi cortada de repente. Marquei o número dela uma e outra vez. Depois o de Júlio, mas ninguém atendeu. Dezenas de chamadas. Nenhuma resposta. Senti que algo terrível estava para acontecer. Um medo indescritível apertava-me o peito. Exatamente uma semana depois, à meia-noite, o telefone tocou de novo. Levantei-me num salto, as mãos a tremer ao pegá-lo. Era o número de Andréia. Mãe, ajuda-me! A sua voz quebrava-se entre soluços e o assobio do vento que entrava pelo auricular. Expulsaram-me de casa. Não pensei em mais nada. Agarrei o meu casaco velho, entrei na carrinha enferrujada e lancei-me sob a chuva torrencial. Chovia tão forte que os limpa-parabrisas não serviam de nada, mas não me importei. Só pensava na Andréia, a minha filha, a quem jurei proteger a vida toda. Quando cheguei à mansão Pereira, a cena gelou minha alma. Andréia, com a barriga já saliente, estava ajoelhada em frente ao portão fechado. A chuva encharcava-a completamente. O cabelo colado ao rosto. Os ombros a tremer. A sua mala tinha sido atirada para fora. Estava aberta e a roupa do bebê flutuava nas poças. Aqueles pequenos fatinhos, os gorros de lã que eu mesma tinha tricotado, agora cobertos de lama. Olhei para a janela do segundo andar e vi a silhueta de Júlio. Apenas por um segundo, antes de a cortina se fechar bruscamente. Nem sequer teve a coragem de nos enfrentar. Corri sob a chuva e abracei-a. Andréia, sou eu, mãe. Sussurrei com a voz embargada. Tirei o meu casaco e pus-lhe-o em cima, a tentar cobri-la do frio. Andréia levantou o olhar, os olhos vermelhos, o rosto pálido. Mãe, desculpa, soluçou. Não a deixei terminar. Ajudei-a a pôr-se de pé. Levei-a devagar até a carrinha. Fui apanhando cada peça de roupa, cada meia pequenina, a tentar conter as lágrimas. Não podia deixar que me visse fraca. Não agora. Quando pus a minha mão no seu ombro para a guiar para o veículo, agarrei-a com força, o coração em pedaços, e dentro de mim ecoou uma promessa silenciosa. A partir de hoje, ninguém mais vai magoar a minha filha. Ninguém. No dia seguinte a trazer Andréia para casa, comecei imediatamente a limpar o seu antigo quarto. Era um quarto pequeno no final do corredor, o lugar onde tinha crescido com os seus sonhos de juventude. Corri as cortinas para deixar entrar a luz do sol. Limpei o pó da velha secretária e guardei com cuidado as fotos de casamento que Andréia tinha pendurado na parede. Ela ajudava-me em silêncio, sem dizer uma palavra, a dobrar as mantas com movimentos lentos, como se estivesse a tentar dobrar também as feridas do seu coração. Nas primeiras noites, acordava sobressaltada pelo choro abafado de Andréia no quarto ao lado. O seu choro era tão tênue que parecia não querer que eu o ouvisse. Mas naquela casa pequena, cada som era amplificado. Numa noite, incapaz de suportar mais, empurrei suavemente a porta. Sob a luz tênue do candeeiro, vi Andréia encolhida na cama, a abraçar a barriga, a murmurar: "Perdoa-me, filho, perdoa-me." Os seus olhos estavam vermelhos, o rosto coberto de lágrimas. Aproximei-me, sentei-me ao lado dela e abracei-a. "Não tens nada de que te culpar, Andréia", disse-lhe com a voz trêmula. "És a pessoa mais forte que conheço." Comecei a cozinhar os pratos mais nutritivos que sabia. Os mesmos que a minha mãe me preparava quando eu estava grávida de Andréia. Sopa de feijão preto com aroma a cominhos, caldo de galinha com gengibre e sumo de laranja espremido na hora com as minhas próprias mãos. "Tens de comer por ti e pelo bebê", dizia-lhe enquanto lhe punha o prato à frente. Andréia apenas acenava com a cabeça. Pegava na colher, mas o seu olhar continuava vazio. Eu levava-a a passear todas as tardes pelo bairro, entre ruas cobertas de árvores. Esperava que o ar fresco e o canto dos pássaros lhe devolvessem alguma paz. Mas os olhares dos vizinhos, as expressões curiosas e os murmúrios pelas nossas costas faziam com que Andréia baixasse a cabeça. "Senhora Santos, a sua filha foi abandonada pelo marido?" Perguntou-me uma vizinha sem rodeios, enquanto comprava legumes no mercado. Sorri com frieza e respondi: "Os assuntos da minha família resolvo eu.
mas por dentro senti uma dor profunda. Não só sofria por Andreia, mas também por quão cruel o mundo podia ser para com ela. Uma semana depois, o advogado de Júlio ligou. A sua voz era suave, demasiado educada, e pediu um encontro para finalizar os trâmites do divórcio. Olhei para Andreia à espera da sua reação. Ela acenou com a cabeça, com um olhar cansado, mas firme. "Vamos, mãe", disse. Fomos a uma pequena pastelaria tradicional, não a um escritório elegante, como tinha imaginado. As mesas eram de madeira velha. O cheiro a café torrado impregnava o ar e um candeeiro pendente iluminava tenuemente o local, como uma troça silenciosa. Júlio apareceu com um olhar frio, sem dirigir um único olhar a Andreia. Sentou-se à nossa frente, ao lado do advogado, como se apenas tivesse ido fechar um negócio. Pôs sobre a mesa um cheque com um valor tão alto que me deixou sem fôlego. Empurrou o papel na direção de Andreia e disse com voz monótona: "Pega nisto e não voltes a aparecer à minha frente." Olhei para a minha filha, à espera de ver o que faria. Andreia observou o cheque e depois levantou o olhar, encarando-o fixamente nos olhos. Pela primeira vez, o seu olhar não tremeu nem demonstrou medo. "Não preciso do teu dinheiro", disse com voz clara e firme. Empurrou o cheque de volta com um gesto decidido, como quem marca um fim. Júlio sorriu com desprezo, um esgar carregado de arrogância. Assinou os papéis do divórcio com um traço forte, seco, como querendo apagar Andreia da sua vida. Antes de sair, disse com voz gelada: "Eu não tenho filho nenhum, esse bebê nunca existiu para mim." As suas palavras foram o último golpe a cortar qualquer esperança que pudesse restar no coração de Andreia. Peguei-lhe na mão debaixo da mesa, a tentar que não me visse chorar. Uns meses depois, numa noite de tempestade, enquanto Andreia e eu dobrávamos a roupa de bebê que ela tinha preparado com tanto cuidado. De repente, ela soltou um grito, levando as mãos à barriga. "Mãe, dói-me muito", sussurrou com o rosto pálido como cera. Assustei-me ao ver que tinha arrebentado as águas. 1 mês antes do previsto. Liguei para a ambulância de imediato. Mas a voz do outro lado da linha disse-me que a tempestade tinha derrubado árvores e bloqueado as estradas. Não havia tempo a perder. Coloquei Andreia na minha velha carrinha e lancei-me através da cortina de chuva. A água chegava a meia roda. O vento assobiava contra os vidros, mas não sentia medo. Só pensava numa coisa: levar a minha filha para um lugar seguro. O centro de saúde da aldeia era pequeno e carecia de tudo. Havia apenas um médico idoso de cabelo completamente branco e 2 enfermeiras jovens com olhares preocupados. A sala de partos era simples, com um forte cheiro a desinfetante. Andreia contorcia-se de dor, agarrando a minha mão, as suas unhas a cravar-se na minha pele. Eu fiquei ao lado dela, a sussurrar. "Aguenta, filha. A mãe está aqui contigo." Após horas intermináveis, ouviu-se o primeiro choro, claro e forte. Uma das enfermeiras exclamou: "É uma menina saudável." Suspirei aliviada, com lágrimas a escorrer pelas minhas bochechas. Andreia, exausta, sorriu debilmente, os seus olhos a brilhar de felicidade. Peguei-lhe na mão, sentindo que o peso do mundo desaparecia, mas então o médico franziu a testa. Voltou a pôr o estetoscópio sobre a barriga de Andreia, notando que ainda não tinha descido muito. Levantou o olhar, surpreendido. "Esperem, isto não acabou. Há outro bebê." A sala ficou em silêncio. Fiquei imóvel, sem poder acreditar. 15 minutos depois, outro choro irrompeu pelo ar, mais forte, mais vibrante. O médico levantou o bebê com a voz trêmula. "Meu Deus, é um menino! Teve gêmeos! Um menino e uma menina!" Abracei os meus 2 netos, dominada por uma mistura de alegria e tristeza. Olhei para Andreia, que sorria no meio da exaustão, e soube que tínhamos superado a prova mais difícil. Dias depois, quando Andreia e os bebés já estavam fora de perigo, fui ao hospital privado onde ela tinha feito a ecografia. Pedi para ver o médico que tinha lido os resultados. Era um homem de meia idade, com um ar tenso, explicou com um tom mecânico. A gravidez ainda era precoce. É possível que o menino estivesse escondido atrás da menina e por isso não apareceu na ecografia. A sua explicação não me convenceu. Eu sabia que algo não batia certo, mas decidi não insistir. Em vez disso, tomei uma decisão. Martim, o menino, seria o nosso segredo. O mundo lá fora, aquela gente como os Pereira, tinha rejeitado um bebê só por causa do seu gênero.
Não mereciam saber da existência de Martim. Olhei para Andréia, para os meus 2 netos e prometi a mim mesma: vamos-los criar com amor, longe da falsidade e da crueldade daquela família. Nunca pensei que os Pereira se atreveriam a voltar a bater à minha porta depois de tudo o que fizeram naquela noite de chuva, quando expulsaram a minha filha de casa como se fosse lixo. Acreditei que tinham cortado todos os laços para sempre, mas estava enganada. Na verdade, nunca deixaram de nos vigiar, à espera do momento. E agora, ao ouvir rumores sobre os gêmeos, apareceram em frente à minha casa, trazendo consigo a sua hipocrisia e a sua ganância a descoberto. Depois de Andréia ter trazido a pequena Alice, os 3 membros da família Pereira ficaram imóveis no sofá. O ar na pequena sala de estar da minha casa tornou-se denso, como se a presença deles tivesse absorvido todo o oxigênio. Alice, com o seu pijama cor-de-rosa de coelhinho, bocejou e esfregou os olhos, sem ter ideia dos olhares frios que se pousavam sobre ela. Andréia estava de pé, a segurar a menina com força, o rosto sereno, mas o seu olhar afiado como uma faca. Eu sabia que tinha aprendido a esconder a dor, embora pudesse sentir o seu tremor interior na forma como apertava Alice contra o peito. A primeira a quebrar o silêncio foi a Dona Teresa. Forçou um sorriso torto. Os seus lábios pintados de vermelho tremiam, a tentar manter uma aparência perfeita. Uma menina, disse, com um tom hesitante, sem sinceridade. Que adorável! Mas os seus olhos não se demoraram muito em Alice. Passaram rapidamente para a porta do fundo, de onde ainda se ouviam as vozes dos desenhos animados. Depois, olhou diretamente para mim com uma voz doce, mas cortante. Mas ouvimos dizer que a Andréia teve gêmeos. Onde está o menino, Sra. Santos? Senti o coração encolher, mas mantive a calma. Deixei a chávena de chá de camomila sobre a mesa, devagar, a prolongar o momento para disfarçar a raiva que fervia dentro de mim. Gêmeos? Franzi a testa, a fingir surpresa. Quem lhes disse isso? Deve haver um mal-entendido. Olhei para Andréia e depois para Alice e com voz suave, cheia de ternura, respondi. A minha filha só tem esta menina. Não é, filha? Frisei a palavra uma, como se quisesse deixar claro que Alice era tudo o que eles deviam saber. Andréia percebeu de imediato. Apertou Alice com força e acenou com a cabeça sem dizer palavra. O seu olhar frio como o gelo fixou-se nos 3 à sua frente, sem um pingo de hesitação. A paciência de Júlio parecia esgotar-se. Levantou-se de repente. Começou a andar de um lado para o outro na sala. Os seus sapatos de cabedal brilhante faziam ranger o chão de madeira. Que raio! Soltou com frustração. Toda esta viagem para nada. Parou. Olhou para mim. Depois olhou para Andréia com uma mistura de raiva e decepção nos olhos. O Sr. Tomás, sempre tão correto, perdeu também a sua máscara de cortesia. Bateu na mesa com a mão. O som foi leve, mas o suficiente para Alice se sobressaltar e se refugiar mais no peito da mãe. Não viemos até aqui para ver uma qualquer, rosnou, frisando a palavra qualquer, como se cuspisse uma ofensa. Onde está o nosso neto, Sra. Santos? A sua pergunta soou como uma declaração de guerra, como se tivesse o direito de exigir algo que eles próprios tinham desprezado. As suas palavras acenderam a minha ira, mas logo se apagou, substituída por um desprezo absoluto. Olhei para eles, um por um, para a Dona Teresa com o seu sorriso fingido, para o Sr. Tomás com o seu ar de superioridade e para Júlio, covarde, incapaz de enfrentar a verdade. Não tinham vindo por arrependimento, não tinham vindo por amor. Tinham vindo por Martim, pelo neto herdeiro, por aquilo que consideravam o orgulho da sua linhagem. Para eles, Alice, a minha neta pequena, simplesmente não existia. Levantei-me, caminhei diretamente para a porta principal e abri-a de par em par. O ar frio entrou, trazendo consigo o resto da chuva. Virei-me para eles e disse com voz tranquila, mas firme. Se vieram apenas à procura do neto legítimo, lamento, enganaram-se na casa. Aqui só há crianças que são amadas. Levantei o queixo em direção à saída e acrescentei sem hesitar. Podem ir-se embora. A Dona Teresa ficou vermelha de fúria. Levantou-se de repente, apontou-me o dedo e gritou a tremer de raiva. Como se atreve? Mas eu não me mexi.
Olhei-a diretamente nos olhos e respondi com voz serena. Atrevo-me. Esta é a minha casa, e não dou as boas-vindas a quem trata os seus netos como mercadoria. As minhas palavras caíram como uma muralha de aço entre nós. Vi a confusão nos olhos da Dona Teresa, a impotência nos do Sr. Tomás, mas Júlio, ele ficou apenas quieto, a olhar para Andréia e Alice. Por um momento, senti um vislumbre de remorso no seu olhar, como se lembrasse do que tinha perdido. Mas essa luz apagou-se logo com o olhar gélido do pai. Saíram cabisbaixos, deixando o cesto de presentes por abrir. Fechei a porta de repente. O som seco ecoou como uma declaração final. Andréia estava atrás de mim, a abraçar Alice, e os seus ombros tremiam. Virei-me e abracei as duas, sentindo o calor do corpo pequeno de Alice e os batimentos acelerados de Andréia. Mãe, murmurou a jovem com voz embargada. Não tenhas medo, filha, disse-lhe com firmeza, embora por dentro ainda estivesse a tremer. Não deixarei que voltem a fazer-vos mal, nem a ti, nem aos netos. As semanas seguintes à visita dos Pereira passaram numa calma falsa. A minha pequena casa continuava cheia das risadas de Alice e Martim, mas eu não conseguia livrar-me de uma sensação de inquietação. Tornei-me mais cautelosa. Já não deixava os netos brincar lá fora como antes. Sempre que os levava para o pátio, olhava à minha volta, à procura de alguém a observar de longe. Não queria que notassem o meu medo, mas sempre que um carro passava em frente à casa, o meu coração encolhia. Uma tarde, enquanto remendava a camisola rasgada do Martim, a Dona Carmen, a minha vizinha amável, bateu à porta com um prato de pão de ló acabado de fazer. Sentou-se, deu um gole no seu chá e comentou sem pensar. Por estes dias, há um homem estranho a rondar a esquina, a perguntar pela sua casa, Senhora Santos. Falou com curiosidade, sem má intenção, mas as suas palavras atravessaram-me como uma agulha. O quê? Perguntou o quê? Disse, a tentar parecer calma, embora as minhas mãos apertassem a agulha. A Dona Carmen encolheu os ombros. Perguntou onde vivia, quantos viviam aqui e também pelos netos. Não lhe disse nada, só que procurasse por sua conta. Sorri agradecida, mas quando ela se foi, fiquei imóvel, a sentir como se uma mão invisível me apertasse o pescoço. Soube logo que os Pereira não tinham desistido. Tinham farejado o rasto do Martim e não iriam parar. Naquela noite, logo depois de jantar, quando Andréia e eu acabávamos de alimentar Alice e Martim, que brincavam com blocos de cores no quarto, a campainha tocou. O ruído seco, metálico, soou como um aviso. Andréia olhou para mim com preocupação. Depois pegou Alice nos braços, instintivamente, a protegê-la. Respirei fundo, caminhei até a porta e abri-a, preparada para o que estivesse à espera. Sob a luz amarelada do alpendre, estavam apenas Júlio e o pai, o Sr. Tomás. Já não havia um Mercedes reluzente, mas sim um sedã velho. Como se o tivessem escolhido de propósito para parecerem humildes, para esconder as suas verdadeiras intenções. Júlio estava em frente à porta, sem o seu fato elegante, com uma simples camisola cinzenta, mas reconheci de imediato que o gesto de arrependimento no seu rosto era cuidadosamente ensaiado. Baixou a cabeça, olhou para o chão e disse com voz trêmula: Mãe, da última vez foi porque estávamos muito chocados. Pedimos-lhe a si e a Andréia que nos perdoem. Só estávamos cansados. As suas palavras soavam como uma lição memorizada, sem um pingo de sinceridade. Cruzei os braços, a bloquear a entrada, sem os convidar a entrar. O cansaço não é desculpa para negar o teu próprio sangue, respondi com voz fria, sem mostrar emoção alguma. O Sr. Tomás deu um passo em frente. A sua figura alta parecia querer impor-se sobre mim. O seu tom era tranquilo, mas escondia uma ameaça. Já sabemos tudo, Senhora Santos. Sabemos que a Andréia teve gêmeos, um menino e uma menina. Os nossos homens viram-nos no parque. As suas palavras foram como uma bala a quebrar o muro que eu tinha levantado para proteger a minha família. Senti o sangue subir à minha cabeça, mas obriguei-me a manter a calma, sem mostrar que me afetava. Olhei-o diretamente nos olhos, sem o menor rasto de medo. Os seus homens? Perguntei com ironia. Então, espiam-nos como se fôssemos criminosos? Júlio levantou o olhar pela primeira vez, olhando diretamente para Andréia, que estava atrás de mim, com Alice nos braços. Andréia, eu suplico,
Disse com voz trêmula, mas eu sabia que não era arrependimento verdadeiro. Deixa-me ver o meu filho. Quero ser o pai dele. Frisou a palavra filho, como se Alice, a neta que Andréia segurava, não existisse. As suas palavras fizeram-me perder o controlo. Soltei uma risada seca que ecoou no silêncio. Ser pai? Disse com um tom cortante. Renunciaste a esse direito há 3 anos, quando deixaste a minha filha ajoelhada debaixo da chuva. Quando disseste que o bebê que ela levava na barriga nunca existiu. Dei um passo em frente, pronunciando cada palavra com firmeza. Se realmente sentes falta dos teus filhos, aqui tens a minha filha e a minha neta. Mas vocês trataram-nas como lixo. Não merecem voltar a ver nenhum dos meus netos. As minhas palavras foram como uma muralha de aço, implacáveis. Vi que o olhar de Júlio vacilou, mas o Sr. Tomás continuava com o rosto endurecido, como um homem que não aceita um não como resposta. Nesse momento, ouviram-se uns passos lá dentro. Martim, curioso como qualquer criança, correu para fora e escondeu-se atrás das minhas pernas, a olhá-los com seus olhos grandes. Avó, quem são? Perguntou com voz inocente, sem entender nada, mas a sua pergunta atravessou-me o coração. Os olhares de Júlio e do Sr. Tomás cravaram-se em Martim, cheios de desejo e ganância. Pude ver claramente o que queriam, não por amor, mas pelo que chamavam o herdeiro. Com suavidade, empurrei Martim para dentro e fechei a porta do quarto a protegê-lo daqueles olhares. Vai brincar com a tua irmã, filho, disse-lhe com voz doce, a tentar que não notasse a tensão. A máscara do Sr. Tomás finalmente caiu. Aproximou-se mais. A sua voz soou como uma ameaça. Não se atreva a agir assim, está a impedir-nos de ver o nosso neto. Vamos processá-la. Júlio interveio com um tom mais firme, como se tivesse recuperado a coragem. A lei estará do nosso lado. O menino precisa do pai, precisa de um futuro melhor do que este lugar miserável. A palavra miserável foi como uma bofetada. Olhei à minha volta, para a minha pequena casa, onde tinha criado Andréia e protegia os meus netos. Poderia não ser luxuosa, mas estava cheia de amor. E ele, que tinha abandonado o seu próprio sangue, atrevia-se a chamá-la miserável. Olhei-o diretamente nos olhos, sem um pingo de medo. Façam-no, disse com voz tranquila, mas fria. Não temos mentirosos. Estou pronta para vos enfrentar no tribunal. Recuei um passo. Pus a mão no puxador e fechei a porta de repente na frente deles. O som seco do ferrolho ecoou como uma declaração firme. Não tinham lugar nas nossas vidas. Exatamente 1 semana depois de a família Pereira ter saído da minha casa com o rosto cheio de raiva, um carteiro apareceu à porta. Entregou-me um envelope grosso com o selo vermelho do Tribunal da Cidade do Porto. Fiquei ali com o envelope na mão, o coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito. Soube de imediato o que tanto temia. Entrei em casa, abri o envelope e cada linha da ação foi como uma facada. Os Pereira exigiam o reconhecimento da paternidade entre Júlio e Martim, além de reclamarem a custódia total de Martim Pereira. Até já lhe tinham posto o apelido, como se fosse um objeto de que se podiam apropriar. Andréia, sentada ao meu lado, leu o documento com as mãos a tremer, enquanto as lágrimas caíam silenciosas pelas suas bochechas. Mãe, sussurrou com a voz quebrada. A abracei com força e tentei manter-me firme. Não tenhas medo, Andréia. A verdade estará do nosso lado, mas por dentro também tremia. Não por medo de perder, mas porque sabia que esta batalha arrastaria a minha família para uma nova tempestade. Na manhã seguinte, ao abrir o jornal mais importante da região, um título escandaloso saltou-me à vista. A tragédia da família Pereira. A avó. Egoísta impede que vejam o seu neto legítimo. Acompanhava uma foto cuidadosamente preparada. Júlio, magro, sentado ao lado dos seus pais idosos, a Dona Teresa a limpar as lágrimas com um lenço caro. O conteúdo do artigo era uma completa mentira. Diziam que tinham sido enganados sobre a existência de Martim, que tinham tentado reconciliar-se, mas que Andréia e eu o tínhamos impedido. Pior ainda, insinuavam que tínhamos a criança para lhes tirar dinheiro, a família rica. Li aquelas palavras apertar o jornal até o amarrotar, enquanto a raiva me invadia, substituída logo por uma tristeza profunda.
Não só queriam tirar-me o Martim, como também queriam destruir a nossa honra, fazer-nos parecer gananciosas e cruéis perante o mundo. As consequências do artigo chegaram de imediato. Nessa manhã, levei Alice e Martim ao mercado. Como sempre, os netos agarravam a minha mão, a contar-me as suas histórias do infantário, mas notei os olhares estranhos à nossa volta. A vendedora de legumes, que costumava cumprimentar-me com alegria, agora limitou-se a pesar os produtos em silêncio antes de se afastar. Um vendedor de frutas próximo murmurou para um cliente: que avarentas ficam com o menino para lhes tirar dinheiro aos ricos. Ouvi cada palavra como agulhas no coração. Apertei as mãos de Alice e Martim e forcei um sorriso para que não notassem nada, embora por dentro a alma me doesse. No caminho de volta, Martim perguntou inocente: avó, por que é que a senhora dos legumes não me deu um rebuçado hoje? Acariciei-lhe a cabeça e respondi com voz embargada: acabaram-se os rebuçados. Amanhã compro-te um, sim? Mas no fundo, eu sabia que não era questão de rebuçados, mas sim do julgamento do mundo exterior. A reunião mensal do clube de leitura, onde antes encontrava alegria entre livros e histórias partilhadas, tinha se transformado numa fronteira invisível. A presidente, que costumava convidar-me para tomar chá, mudou de repente o tema do dia para a importância da linhagem familiar. As minhas antigas amigas evitavam olhar-me nos olhos. Algumas murmuravam entre elas quando eu passava. Tentei ficar uns minutos, mas o ambiente tornou-se insuportável. Levantei-me, guardei as minhas coisas e fui-me a meio da reunião. Lá fora, a luz do entardecer caía sobre os meus ombros, mas senti-me mais sozinha do que nunca. A traição de quem eu pensava serem amigas dilacerou-me a alma. Perguntei-me se ainda restava lugar para a verdade neste mundo. Mas eu sabia que não podia ficar sentada à espera. Não podia permitir que os Pereira continuassem a inventar a sua história cheia de mentiras. Fui procurar o advogado Ramos, um velho amigo do meu falecido marido. O Sr. Ramos já estava reformado, mas a sua reputação de ser um homem justo ainda ecoava na vila. Fui à sua casa. Uma casinha com um jardim cheio de margaridas amarelas. Ele ouviu-me com atenção enquanto lhe contava tudo, desde a noite em que Andréia foi expulsa da casa dos Pereira, até a vez em que apareceram a exigir ver Martim. Quando terminei, acenou com a cabeça com um olhar sério, mas caloroso. Senhora Santos, vou ajudá-la neste caso, não por dinheiro, mas por justiça. As suas palavras foram como um raio de luz no meio da escuridão e senti que já não estava sozinha. Começamos a reunir as provas. Regressei à casa e abri uma velha caixa de madeira que guardava no armário, onde conservo as recordações de família. Lá dentro estava o processo de divórcio de Andréia com o documento assinado por Júlio, onde ele renunciava voluntariamente a todos os direitos e responsabilidades sobre o filho que estava para nascer. Também encontrei uma folha amarelada que Júlio tinha escrito com raiva, atirando-a a Andréia juntamente com um cheque, onde dizia com crueldade: não quero ter nada a ver contigo nem com esse menino. Sempre que lia essa frase, sentia uma dor profunda, mas também sabia que era a nossa melhor arma. Além disso, preparei os documentos que provavam que durante 3 anos Andréia e eu tínhamos coberto todas as despesas para criar os netos. Leite, fraldas, consultas médicas. Nem um único euro veio dos Pereira. Cada recibo, cada fatura era uma prova da nossa força. E guardei-os todos numa pasta grossa. Entretanto, o advogado dos Pereira aparecia constantemente nos jornais, a dar entrevistas com um tom trágico. Falavam da dor de uma família separada, do amor que sentem por um neto que nunca conheceram. Cada palavra era uma camada de tinta falsa, a esconder o seu egoísmo e a sua ganância. Andréia e eu decidimos guardar silêncio. O Sr. Ramos disse-me com voz tranquila, mas firme: deixe-os falar, Sra. Santos. Quanto mais falarem, mais se vão enganar. Nós falaremos apenas uma vez, no tribunal. As suas palavras deram-me força, embora a preocupação continuasse lá. Todas as noites sentava-me na sala, olhava para os meus netos a dormir e perguntava a mim mesma: se perdermos, como poderei protegê-los? Na noite antes do julgamento, Andréia e eu sentamo-nos frente a frente na sala. A luz amarela do foco iluminava o seu rosto, fazendo-o aparecer forte e frágil ao mesmo tempo. Mãe, disse com voz trêmula, e se perdermos? A sua pergunta atravessou-me a alma,
mas peguei-lhe na mão e apontei para a pilha de documentos sobre a mesa. A verdade está aqui, respondi com firmeza, e a verdade nunca perde. Tentei sorrir para a tranquilizar, mas por dentro só conseguia rezar. Rezei pela justiça, pelos meus netos e por Andréia, que já tinha sofrido demasiado. No dia do julgamento no Tribunal de Família, a sala estava carregada de tensão. O ar era espesso, cheio de olhares curiosos. À esquerda, os jornalistas esperavam com as suas câmaras prontas para transformar a nossa história em títulos sensacionalistas. À direita, os vizinhos da vila. Alguns dos que antes eram amáveis, agora davam-me as costas. Vi-os a murmurar, a apontar e senti um nó no peito. Andréia, o Sr. Ramos e eu estávamos sentados na primeira fila. Andréia apertava a minha mão com força, os seus dedos frios como gelo a procurar refúgio na minha presença. Acariciei-lhe a mão suavemente, a tentar transmitir-lhe calma, embora eu mesma lutasse para a manter. Do outro lado, a família Pereira estava sentada com as costas direitas, como estátuas frias. Júlio usava o seu fato mais caro, mas o seu rosto estava pálido e os seus olhos vazios, como se estivesse a tentar esconder a sua inquietação. A Dona Teresa usava óculos de sol escuros, mais parecida com alguém de férias do que com uma pessoa num julgamento. E o Sr. Tomás mantinha uma expressão de ferro, como um homem habituado a mandar e a nunca perder. Ao vê-los, senti uma raiva gelada a percorrer minhas costas, mas repeti a mim mesma que devia manter a calma. Isto não era apenas uma batalha por Martim, mas também pela honra da minha família, por tudo o que tínhamos suportado. O advogado dos Pereira, um homem jovem de aspecto cuidado, levantou-se para começar a sua exposição. Falava com grande eloquência, como se estivesse a atuar num teatro cheio. Falou do sagrado vínculo paterno que tinha sido quebrado, da dor de uns avós que não podiam ver o seu neto. Mostrou faturas de brinquedos e roupa infantil dispendiosa que os Pereira tinham comprado recentemente, como se fossem provas do seu afeto. Olhei para aquelas faturas e senti o estômago encolher. Aquelas coisas não eram por amor, mas sim parte do espetáculo que tinham montado para ficarem com Martim. Depois chamou a sua testemunha e o meu coração parou quando vi a presidente do clube de leitura subir ao estrado. Aquela mulher que me tinha convidado para tomar chá, que costumava sorrir com amabilidade, agora evitava o meu olhar, declarou com voz monótona. A família Santos ultimamente parece viver muito melhor. Ouvi dizer que receberam dinheiro de algum lado. As suas palavras foram como uma facada, a insinuar que estávamos a usar Martim para tirar proveito. A sala murmurava e senti os olhares a cravar-se em mim como se eu fosse uma mulher gananciosa e egoísta. Andréia apertou mais forte a minha mão e eu soube que estava a conter as lágrimas. Quando chegou a nossa vez, o Sr. Ramos não se apressou. Chamou-me como primeira testemunha. Levantei-me com as pernas a tremer, mas com o coração firme. Ao subir ao estrado e olhar a sala, senti que toda a minha vida estava a ser julgada. O advogado dos Pereira olhou para mim com um sorriso trocista e lançou uma pergunta provocadora. Senhora Santos reteve a criança à espera de obter algum benefício da família abastada do meu cliente, não é verdade? A sala voltou a murmurar e o murmúrio era como agulhas a cravar-se no meu peito. Respirei fundo, olhei-o nos olhos e depois virei-me para Júlio, dizendo com voz baixa, mas firme, que ecoou em toda a sala. Benefício? Apenas cuidei do que vocês abandonaram. Comecei a falar, cada palavra a sair do mais profundo da minha alma. Contei aquela noite de chuva, 3 anos atrás, quando encontrei Andréia ajoelhada em frente ao portão dos Pereira, com a barriga inchada e a roupa do bebê atirada na lama. Descrevi a silhueta de Júlio atrás da cortina, a olhar para ela sem sair para ajudar. Relatei os dias e noites que se seguiram, quando Andréia e eu enfrentamos tudo sozinhas, sem um único euro de ajuda dos Pereira. O silêncio apoderou-se da sala. Apenas se ouvia a minha voz pausada, mas cheia de força. Vi algumas pessoas abaixar a cabeça, outras a limpar as lágrimas. Não falava para inspirar pena, falava para que a verdade viesse à luz. O Sr. Ramos levantou-se e começou a apresentar as provas. O ecrã grande da sala iluminou-se. Primeiro, leu em voz alta a cláusula da ata de divórcio, onde Júlio assinou, renunciando voluntariamente a todos os direitos e responsabilidades sobre o filho por nascer. A juíza,
Uma mulher de meia-idade com olhar severo pediu a Júlio para confirmar a assinatura. Ele murmurou, mal audível. Sim, é a minha. A sala inteira exclamou e eu vi como o seu rosto se tornava ainda mais pálido. Depois, o Sr. Ramos apresentou a carta original, escrita à mão por Júlio, e projetou a imagem no ecrã. A frase, não quero ter nada a ver contigo, nem com o bebê, apareceu claramente como uma facada que quebrava a farsa da família Pereira. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Os jornalistas começaram a tirar fotos sem parar. Olhei para Júlio. Tinha a cabeça baixa e as mãos apertadas sobre o braço da cadeira. A dona Teresa tirou os óculos escuros com um olhar cheio de pânico, enquanto o Sr. Tomás permanecia imóvel, como se estivesse a tentar conservar o último resto de orgulho. Finalmente, o Sr. Ramos abriu o processo antigo e assinalou que havia registro de que Andréia foi expulsa de casa estando grávida e que os Pereira só pagaram uma pequena quantia em euros para silenciar o assunto. A sua voz tornou-se firme. Eles não negaram os seus atos, Excelência, apenas pagaram para os esconder. As suas palavras caíram como um golpe, deixando o advogado dos Pereira sem respostas. Tentou defender-se, procurando argumentos confusos, mas tudo resultou inútil perante as provas tão evidentes. A juíza olhou diretamente para a família Pereira com uma expressão severa, mas justa. Este julgamento não se trata de paternidade, mas sim de honra e responsabilidade, disse com voz ressonante. Está claro que abandonaram esta criança há 3 anos. Bateu com força o martelo sobre a mesa, o som seco a marcar a sentença final. O tribunal rejeita a ação do Sr. Júlio Pereira. A custódia legal dos menores, Martim e Alice Santos, pertence exclusivamente à sua mãe, a Sra. Andréia Santos, e à sua avó. Senti como se o mundo inteiro tivesse parado. Andréia abraçou-me com força, as lágrimas a escorrer pelas suas bochechas. A abracei de volta, sentindo o calor e o alívio que emanavam de ambas. O Sr. Ramos sorriu, pôs a mão no meu ombro e sussurrou. Conseguimos, Sra. Santos. Olhei para o lado dos Pereira. Os 2 idosos tinham a cabeça baixa e Júlio permanecia imóvel com o rosto pálido como papel. Nesse momento não senti satisfação, mas sim uma tristeza profunda. Eles tinham perdido, mas o preço do seu egoísmo e das suas mentiras era algo que carregariam pelo resto das suas vidas. Quando a porta da sala se fechou atrás de nós, saí juntamente com Andréia. A multidão de jornalistas atirou-se com microfones e câmaras a apontar para nós. Desta vez, os seus olhares não eram de julgamento, mas de empatia, como se finalmente entendessem um pouco a nossa história. O Sr. Ramos, com a sua habitual calma, deu um passo em frente e levantou a mão para os conter. Apenas disse uma frase curta com voz firme. A justiça foi servida. Olhei para ele com o coração cheio de gratidão. Aquelas palavras, embora simples, sentiram-se como uma brisa fresca que dissipava parte do peso que eu levava dentro. Do outro lado, a família Pereira não teve a mesma sorte. Estavam cercados pelos repórteres. Os flashes não paravam de piscar e os gritos do público enchiam o ar. Júlio, com o rosto acinzentado, tentava abrir caminho no meio da multidão. Enquanto o Sr. Tomás e a Dona Teresa precisavam de seguranças para chegar ao carro. Observei-os a afastarem-se cabisbaixos e, mais uma vez, não senti prazer, apenas uma tristeza profunda. Eles próprios tinham cavado a sua própria cova e agora deviam pagar o preço do seu egoísmo e do seu engano. Na manhã seguinte, levantei-me cedo. Preparei uma chávena de chá de camomila e abri o maior jornal da região. O título saltou-me à vista. A verdade por trás do caso da família Pereira. Privados do direito de visita por discriminação, de gênero e abandono familiar. O artigo relatava com detalhe a audiência, desde as provas irrefutáveis que apresentamos até a inépcia do advogado dos Pereira. Revelavam a história real, a noite em que Andréia foi expulsa de casa. A carta escrita à mão e cheia de veneno de Júlio e a verdade de que os Pereira nunca se interessaram por Alice só por ser uma menina. Lia com as mãos a tremer, não por raiva, mas porque finalmente a verdade tinha sido reconhecida. A honra da minha família, essa que tentaram manchar, agora seria devolvida. As consequências para os Pereira chegaram mais rápido do que eu imaginava.
Poucos dias depois, um importante sócio internacional da construtora dos Pereira anunciou o cancelamento do seu contrato com uma razão clara. Não colaboramos com uma empresa cuja liderança carece de ética. As suas ações caíram a pique e ouvi dizer que outros investidores também começaram a retirar o seu dinheiro. O Sr. Tomás, sempre tão orgulhoso da sua posição, viu-se obrigado a renunciar à presidência do conselho diretivo. Um golpe direto no seu orgulho. A Dona Teresa, que sempre viveu pelas aparências, adoeceu realmente. Não se atrevia a sair de casa e cortou todo o contato social, como se quisesse esconder-se dos olhares de julgamento. Não senti pena, mas também não senti alegria. Colheram o que semearam e eu só desejava que deixassem a minha família em paz. Mas Júlio, em vez de se arrepender, tornou-se mais rancoroso. Ouvi dizer que se sentia humilhado publicamente, despojado de tudo. Para alguém como ele, o fracasso nunca é fácil de aceitar. Meses depois, a alta sociedade murmurava a notícia. O empresário Júlio Pereira fica noivo da senhorita Valéria Ledesma, filha única do presidente do Banco Nacional. O seu casamento foi faustoso, 10 vezes mais luxuoso do que o que teve com Andréia. As fotos no jornal mostravam um Júlio elegante, ao lado de uma noiva radiante num jardim cheio de flores e luzes. Dizia-se que estava a tentar reerguer-se para demonstrar que continuava a ser o vencedor, que podia ter algo melhor. Mas ao olhar para os seus olhos naquelas fotos, vi um vazio impossível de disfarçar. A nossa vida, entretanto, foi voltando pouco a pouco à normalidade, embora uma normalidade diferente. Uma manhã, a Dona Carmen, a vizinha que me tinha avisado sobre os homens suspeitos, bateu à minha porta com um prato de pão de ló. Senhora Santos, desculpe, disse com um olhar cheio de culpa. Acreditei nas mentiras dos jornais. Enganei-me, sorri, aceitei o prato e convidei-a a tomar chá. As mulheres do clube de leitura também começaram a contactar-me novamente, a convidar-me para as reuniões. Uma delas, a Dona Rosa, até me enviou uma carta escrita na mão, a dizer-me que se sentia envergonhada por ter duvidado de mim. Li a carta com alívio, embora não sem alguma tristeza. A honra da minha família tinha sido restaurada, mas as cicatrizes dos dias de julgamento continuavam ali, latentes no coração. Andréia, durante todo este tempo, mudou. Já não chorava, nem guardava rancor. Uma tarde, enquanto dobrava a roupa de Alice e Martim, entrou com um jornal onde aparecia o casamento luxuoso de Júlio. Esperei por alguma reação, uma lágrima, uma palavra amarga. Mas Andréia apenas dobrou o jornal com calma e deixou-o sobre a mesa. Já não me importa, mãe, disse com uma voz serena, mas firme. Ele pode viver a vida que quiser, mas eu tenho a Alice e o Martim. Isso é suficiente. Olhei para ela e vi que a força tinha substituído a dor de outrora. E senti um profundo orgulho no peito. Naquela noite, enquanto lia um conto a Alice e ao Martim antes de dormirem, olhei de relance para o jornal que ainda estava sobre a mesa. A foto do casamento de Júlio e Valéria Ledesma brilhava sob a luz, mas eu apenas sorri para mim mesma. Pensei. Uma pessoa que tenta demonstrar que é feliz costuma ser a mais vazia por dentro. Não o pensei para troçar de Júlio, mas porque era uma verdade que tinha aprendido com os anos. A verdadeira felicidade não está no que se mostra ao mundo, mas em momentos como este. Quando me sento aqui a ouvir as risadas dos meus netos e a sentir o calor da minha família. Passaram 3 anos desde o julgamento e a nossa vida encontrou um novo ritmo, embora nem sempre seja fácil. Andréia arranjou um emprego de contabilista a tempo parcial numa pequena livraria no centro da vila. Não ganha muito, mas é o suficiente para ter um rendimento próprio. E o mais importante, recuperar a sua confiança. Vejo como os seus olhos brilham sempre que fala dos novos livros que chegam ou quando ajuda um cliente a encontrar o seu romance favorito. Esses momentos dão-me paz, como se estivesse a ver como as feridas que a família Pereira deixou para trás saravam pouco a pouco. Martim e Alice já têm 6 anos e começaram a escola primária. Martim é um menino irrequieto, sempre a correr pela casa, a abraçar a sua bola de futebol como se fosse um tesouro. Pode passar o dia todo a brincar no pátio com os rapazes do bairro. Sorridente, mesmo que esteja encharcado em suor. Alice, por outro lado, é mais tranquila. Gosta de se sentar junto à janela e desenhar. Os seus desenhos cheios de margaridas.
enchem o meu coração de uma ternura difícil de explicar. Aqueles 2 netos são a alegria e a luz desta casa. Todas as noites, quando se aninham ao meu lado para ouvir um conto ou se riem por alguma tolice, sinto que tudo o que vivi valeu a pena. Às vezes, ainda ouço rumores sobre a família Pereira. A sua empresa conseguiu sair da crise graças ao apoio dos Ledesma, mas nunca recuperaram o prestígio que outrora tiveram. O Sr. Tomás agora é apenas uma sombra de si mesmo e quase não aparece nos eventos sociais. A Dona Teresa, que vivia obcecada pelas aparências, praticamente desapareceu das festas da alta sociedade. Não penso muito neles, mas essas histórias chegam-me como um lembrete de que a justiça, embora tarde, sempre encontra o seu caminho. Numa noite de outono, com o ar algo frio, estava a recolher a mesa depois do jantar. Andréia revisava os trabalhos de casa de Alice e Martim, a sorrir de vez em quando Martim lhe mostrava um exercício que a professora tinha lhe elogiado. A casa estava em calma. Apenas se ouviam as folhas dos cadernos e os sussurros dos netos. Então a campainha tocou. 2 golpes secos, como uma faca que corta o silêncio. O meu coração deu um salto, como se as recordações dos confrontos com os Pereira voltassem de repente. Andréia levantou o olhar com um brilho de preocupação. Respirei fundo, limpei as mãos no avental e fui abrir a porta. Sob a luz amarelada do alpendre, vi Júlio. Já não era o mesmo de há 3 anos. Sem o seu fato elegante, nem o seu olhar altivo. Usava um casaco gasto. Parecia magro, com a barba crescida e o rosto macilento. As olheiras profundas falavam de noite sem dormir. Estava ali, encolhido, como um homem derrotado pela vida. Murmurou com voz rouca, ao olhar para o chão. Não venho reclamar às crianças, só quero pedir perdão. Fiquei em silêncio, de pé em frente à porta, sem o convidar a entrar. Queria ouvir o que ia dizer, mas dentro de mim já não havia espaço para a confiança. Ele respirou fundo e começou a falar com uma voz embargada, como se cada palavra lhe custasse a sair do mais profundo. Falou sobre o seu casamento com Valéria Ledesma, um contrato econômico mais do que uma história de amor. Ela é bonita, mas fria, disse com um sorriso amargo. Quer sempre controlar tudo, sempre com ciúmes do meu passado. Diz que sou um fracassado porque não consegui manter os meus filhos. Contou que tinham tentado todo o tipo de tratamentos dentro e fora do país, mas depois de 3 anos continuavam sem conseguir ter filhos. O médico disse que o problema era da Valéria, mas a família Pereira não se atrevia a confrontá-la, já que a sua empresa dependia do Banco Nacional, propriedade do pai dela. Descreveu a sua mansão luxuosa como um túmulo frio, sem risadas nem calor. Todas as noites, disse com a voz quebrada, deito-me num quarto vazio e ouço as risadas das crianças. Imagino o Martim e a Alice. Imagino-os a dizer pai pela primeira vez, a dar os primeiros passos. Tudo isso eu destruí com as minhas próprias mãos. Levantou o olhar com olhos suplicantes, as lágrimas a escorrer pelas suas bochechas encovadas. Tive tudo nas minhas mãos, disse, e perdi por causa da minha estupidez e da minha família. Não espero ser perdoado, Sra. Santos. Só quero vê-los de longe, uma única vez. As suas palavras soavam como uma súplica, mas não senti compaixão. Não porque o odiasse, mas porque sabia que o perdão não me pertencia a mim. Virei-me para dentro de casa e chamei suavemente. Andréia, filha, vem cá. Andréia saiu, ainda com Alice nos braços. A menina olhou para Júlio sem expressão alguma. A sua calma era mais assustadora do que qualquer raiva. Júlio observou-a como um réu em frente ao seu juiz, com a cabeça baixa. Andréia, murmurou, mas ela não o deixou terminar. Andréia Wolkmady olhou-o por um longo momento antes de falar, com voz tranquila e serena. Já te perdoei, Júlio. Há muito tempo. Ele levantou a cabeça com um vislumbre de esperança nos olhos, mas Andréia continuou com o mesmo tom. Mas perdoei-te, não para voltar contigo, nem para que faças parte da vida dos meus filhos. Perdoei-te para poder estar em paz comigo mesma. As suas palavras foram como um corte limpo, sem rancor nem raiva, apenas a verdade dita com simplicidade. Depois deu um passo atrás, parou ao meu lado e abraçou Alice com força. Vai-te embora,
disse Andréia sem que a sua voz tremesse. Júlio ficou quieto, como se quisesse dizer algo mais, mas o olhar de Andréia deixava claro que já não havia nada a dizer. Virou-se e afastou-se sob a luz tênue da rua, a sua figura magra a perder-se pouco a pouco na escuridão. Depois daquela noite em que Júlio apareceu em frente à minha casa, nunca mais nos incomodou. Mas às vezes, nas tardes de fim de semana, via o seu velho sedã estacionado no início da rua. Nunca batia à porta, nunca pedia nada. Apenas ficava ali, perto da cerca de madeira, a deixar algumas coisas. Um carro de controlo remoto, um estojo de marcadores de cores ou uma caixa de bolachas de manteiga que a Alice e o Martim adoravam. Esses presentes estavam sempre embrulhados com cuidado, acompanhados de uma pequena nota escrita com letra trêmula. Para as crianças. Martim e Alice, com a inocência das crianças, corriam sempre emocionados a receber os presentes. Ah, o tio amável chegou! Gritou Martim, a abraçar com força o carro de brincar, com os olhos a brilhar de alegria. Alice segurava uma caixa de lápis de cor. Murmurou um tímido. Obrigada, antes de se virar para mim para se gabar. Avó, hoje a professora disse que desenho muito bem. Júlio apenas ficou ali a sorrir, mas o seu sorriso era triste e os seus olhos estavam úmidos. Uma vez, agachou-se para abraçar rapidamente as crianças. Apenas alguns segundos. Depois endireitou-se e foi-se embora sem olhar para trás. Andréia e eu observamo-lo da janela, sem dizer uma palavra. Não havia raiva nem satisfação, apenas uma silenciosa aceitação. As crianças não sabiam que era o pai, e talvez fosse melhor assim. No dia do aniversário da morte do meu marido, como todos os anos, Andréia e eu levamos Alice e Martim a visitar o seu jazigo. O cemitério ficava nos arredores, onde as fileiras de eucaliptos se erguiam direitas e as folhas sussurravam com o vento. Limpei a lápide e coloquei sobre ela um ramo de crisântemos amarelos, as flores favoritas do meu marido. Alice e Martim brincavam perto, as suas risadas puras a ecoar no ar tranquilo. Sentei-me junto ao túmulo e sussurrei em voz baixa. Vês, amor, estamos bem, a Andréia é mais forte do que pensavas. E os netos são a nossa maior alegria. Andréia sentou-se ao meu lado, apoiou a cabeça no meu ombro, sem dizer nada. Senti o calor do seu corpo e, por um instante, uma paz profunda envolveu-me. Então Andréia falou com uma voz suave como o vento. Mãe, já não sinto ódio pelo Júlio. Só sinto alívio. Vê-lo assim não me dá felicidade. As suas palavras deixaram-me imóvel. Acariciei-lhe o cabelo e sorri. Aprendeste uma lição que muitos adultos nunca compreendem. Às vezes, a verdadeira vitória não está em vencer o inimigo, mas sim em encontrar a paz dentro de nós mesmos. Andréia acenou com a cabeça, com uma luz nova nos olhos, como se tivesse acabado de largar um peso invisível. Olhei para ela e vi a maturidade que a dor tinha forjado nela e enchi-me de orgulho. Quando regressamos à casa, o final da tarde já caía. A luz do pôr-do-sol tingia de ouro a pequena rua com as casas escondidas entre as árvores. Estava a abrir a porta quando vi Júlio ali, em frente à cerca. Desta vez, não trazia presentes. Estava apenas de pé como uma sombra, com as mãos metidas nos bolsos do seu casaco gasto. O seu rosto parecia mais macilento do que da última vez que o vi, com olheiras mais profundas. Olhou para mim e nos seus olhos já não havia súplica, apenas o cansaço de quem atravessou demasiadas perdas. Martim e Alice viram-no e correram logo para ele. Tio bom! Gritou Martim a puxar a sua mão, enquanto dizia emocionado. Tio, hoje fomos visitar o avô. O avô está na colina, há muitas árvores bonitas lá. Alice interveio com voz suave. Fiz um desenho para o avô. Queres ver? Júlio agachou-se. Acariciou-lhes a cabeça com um sorriso triste nos lábios. Então Martim, com a inocência de uma criança, perguntou. Tio, tu tens pai? O teu pai gosta de ti? A pergunta inocente do menino foi como uma facada. Júlio ficou paralisado. Não conseguiu responder. Apenas baixou a cabeça e apertou com força o cabelo de Alice e Martim, como se quisesse reter aquele momento um pouco mais. Andréia estava na soleira, a observar a cena. Nos seus olhos já não havia tempestade, nem dor, nem rancor. Fiquei ao lado dela, a sentir a força que emanava dela. Júlio levantou o olhar, olhou para Andréia e depois para mim.
O seu olhar parecia querer dizer algo, mas as palavras não saíram. Virou-se e afastou-se. A sua silhueta magra desapareceu pouco a pouco entre os tons do entardecer. Alice e Martim correram para casa, a rir e a falar sem parar sobre o seu dia, como se a visita daquele homem amável não tivesse sido mais do que um instante passageiro. Levantei o olhar para o céu azul claro, onde umas aves regressavam ao seu ninho. Senti uma paz estranha, como se toda a tempestade tivesse ficado para trás, deixando um silêncio suave. Eu não sabia o que nos reservava o futuro. Júlio continuaria a vir todos os fins de semana, a olhar para os seus filhos de longe? Um dia, Alice e Martim descobririam a verdade sobre o seu pai? Não sei, mas sei de algo com certeza. Sobrevivemos à tempestade e encontramos o nosso próprio refúgio na calma. Entrei em casa. Vi a Andréia a brincar com as crianças e as risadas enchiam o lugar. Sorri. Sentei-me junto a eles e no meu coração agradeci por a minha família continuar unida. Não importa como o mundo mudasse lá fora. Depois de tudo o que passamos, compreendi que a vida nunca é fácil para quem escolhe o caminho certo. Mas é na dor que se aprende o que significa ser forte. Entendi que o verdadeiro amor não vem do prestígio, nem do dinheiro, nem do apelido, mas sim do sacrifício silencioso e do coração que protege o que é justo. A felicidade não está nas mansões, mas no sorriso das crianças que crescem rodeadas de amor. Perdoar não é fraqueza, é libertar-se das cadeias do ódio. Não venci com dinheiro nem poder, mas com a fé de que a verdade, mais tarde ou mais cedo, sempre vem à luz. E o mais valioso que aprendi foi que, quando uma mãe ou uma avó se levanta para proteger a sua família, nenhum poder no mundo pode fazê-la cair. A história que acabou de ouvir teve os nomes e locais alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não a contamos para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e reflita. Quantas mães estarão a sofrer em silêncio dentro do seu próprio lar? Pergunto-me sinceramente, se estivesse no meu lugar, o que faria? Guardaria silêncio para manter a paz ou enfrentaria tudo para recuperar a sua voz? Quero saber a sua opinião, porque cada história pode ser uma luz no caminho de outro. Deus sempre abençoa e creio firmemente que a coragem nos levará a dias melhores. Neste momento, no ecrã final, deixarei 2 das histórias mais queridas do canal. Tenho a certeza de que o vão surpreender. Obrigado por ter ficado comigo até este instante.